Se Deus é Deus de vitórias, por que tanta luta, tanta prova, tanto sofrimento nas nossas vidas? Você também já se perguntou isso? Então vamos esclarecer essa dúvida aqui hoje, no Momento com o Evangelho. Queridos, a resposta é simples. É o evangelho que é ensinado para a gente de uns 40 anos para cá. O evangelho de prosperidade, de vitórias, de bênçãos o tempo todo. Enquanto que o verdadeiro evangelho mostra o contrário. Eu quero trazer dois textos para você que pode mudar o seu conceito, pode mudar a sua concepção. Antes desse texto, preste atenção. Deus no controle, Deus no controle. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O que o crente entende? Deus no controle é que Deus está controlando de uma forma que Ele vai impedir todo o sofrimento, toda a catástrofe na nossa vida. Deus está no controle, então Ele está controlando, Ele não vai permitir acontecer, ok? Então, Deus é bom o tempo todo. Então o crente entende que Deus está no controle, que Deus é bom o tempo todo, se Ele impedir as catástrofes, se Ele impedir os sofrimentos, se Ele impedir a tristeza, aí Ele está no controle, aí Ele é bom o tempo todo. Se a catástrofe chegar, se o sofrimento chegar, se a luta, a provação chegar, então Deus não foi bom. Então Deus não está no controle, Ele perdeu o controle, ok? Os dois textos, vamos lá. O primeiro, Romanos 8:28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que não te ensinaram? É o que esse texto não fala. Esse texto não está dizendo que vai acontecer com você só coisas boas irão acontecer na sua vida. Não, ele está dizendo que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. A minha mãe morreu, está deitada no caixão. Como que isso pode cooperar para o meu bem? Meu filho sofreu um acidente e vai ficar vegetando em cima da cama. Como que isso pode cooperar para o meu bem? Entende isso aí, querido? Então o texto está dizendo que todas as coisas que te acontecer vão cooperar para o seu bem. Agora, tem muitas coisas que eu não vou conseguir entender agora. Só mais adiante eu vou entender como que aquilo coopera para o meu bem. E algumas delas aqui nessa vida eu nunca vou entender. Só quando eu estiver na próxima vida, no porvir, eu vou conseguir entender como que foi que aquilo cooperou para o meu bem. Eu vou passar o resto da vida sem entender como essas coisas cooperaram para o meu bem. Mas quando fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o crente entende que só vai acontecer coisas boas para ele. Segundo está lá, 1 João 4,18. No perfeito amor não existe medo, porque o verdadeiro, perfeito amor lança fora todo medo. Se eu creio realmente que Deus me ama, o que o crente entende? Só vai acontecer coisas boas comigo. Não, se eu entendo que Deus me ama e que tudo está no controle dele, como Deus está no controle, então as coisas ruins acontecem por quê? Porque Ele me ama, entende? Ele me ama, por isso Ele permite as coisas acontecerem comigo. Por que Ele permite acontecer? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se eu creio em Deus e no amor de Deus, eu vou entender que tudo que me acontecer é porque Ele me ama. Pronto, acabou. E eu não fico com medo, eu não temo nada. Eu aceito tudo que vem sobre mim. Eu não estou falando para você não lutar para melhorar a vida. Se aconteceu e não tem mais o que fazer, eu aceito, porque eu sei que Deus me ama. Então eu não tenho medo do que vai acontecer. Às vezes nós somos como uma criança. Você vai cortar uma peça de carne para fazer uma carne cozida, uma faca enorme. Você deixou a faca no canto e um bebezinho de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, pegou a faca enorme, extremamente afiada, e você vai tomar a faca desse bebê. Quando você toma, ele vai fazer pirraça, ele vai espernear, ele vai gritar, vai chorar. Por que você tomou a faca dele? Porque você ama, entende? Então é por isso que você ama. Então o bebê, ele não confia em você a ponto de entender que aquilo era um brinquedo, um divertimento, era uma coisa boa para ele, mas é você que sabe que aquilo era ruim. Por isso que Deus permite, entende? Deixa eu te dizer uma coisa. A alegria, a felicidade é um péssimo professor, ou são péssimos professores. Os melhores professores que tem são o sofrimento e a tristeza.
esses são ótimos professores. O autor da carta aos Hebreus diz que até Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreram. Pelas coisas que ele sofreu. Entende, querido? Enquanto você entender que todas as coisas cooperam, que tudo vai dar certinho na sua vida, e que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é que Deus não vai permitir acontecer nada de ruim comigo, você vai sofrer. Entende? Então Deus te ama. E o que em Isaías capítulo 58 ele diz: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus. Entende? Aquilo que você acha que é justo ou injusto, tá? Para Deus, a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Ok? Isso aí. Então, querido, confie nele. Eu não estou falando para você se acomodar diante das coisas ruins. E não estou dizendo para você que você não pode ficar triste, ok? Sentir a dor é uma coisa. Fazer da dor um sofrimento é outra. Fazer da dor um sofrimento é uma opção. Sinta a dor, mas não faça da dor um sofrimento. Confie em Deus, confie no amor dele. O verdadeiro amor quem tem é só Deus. E se ele permitiu é porque ele me ama. Eu crendo nisso eu vou ficar mais tranquilo, ok? Deus Pai, em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor que essa palavra entre como uma flecha nos nossos corações, que nós entendamos o seu amor. O seu filho, o apóstolo Paulo, diz que é difícil. A gente não consegue entender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor que o Senhor tem por nós. E não entendendo, às vezes, a gente acha que o Senhor nos ama só quando o Senhor nos proporciona coisas boas, coisas prazerosas. Pai, que essa palavra entre, que essa semente entre no nosso coração, que ela venha germinar, que ela venha brotar, crescer e produzir frutos na nossa vida. Nos ajuda a crer que tudo o que acontece conosco coopera para o nosso bem, e que o Senhor permitiu é porque o Senhor nos ama. Então tira todo o medo de acontecer as coisas ruins conosco, Pai. Eu te peço em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.